Na aula anterior, eu falei com você sobre a analítica, a análise da angústia existencial. Vimos que perpassa por uma diferenciação entre a angústia e o medo. O medo é sempre uma expectativa de que algo ruim nos aconteça, como é bem dito pelo Vladimir Safatli no livro Circuito dos Afetos. Então, medo é sempre um receio de que algo externo a nós nos acometa, nos aconteça. E essa distinção se dá pelo livro O Conceito de Angústia, escrito por Kierkegaard. Então, medo é um receio de algo externo que possa ameaçar nossa vida, ao passo que a angústia é exatamente um receio de contato com as profundezas do nosso espírito, que é exatamente esse contato com o nosso vazio interior, que constitui o nosso nada. Então, a angústia é exatamente esse aspecto de um receio da introspecção, é o receio do tédio. Então, muitas vezes, entender o que é o tédio e a angústia perpassa por termos similares. Tem um livro de um professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, o UERJ, o Marco Casanova, um dos grandes tradutores de autores alemães como Nietzsche, Heidegger, por exemplo. Ele escreveu o livro Tédio e o Tempo, que é uma reflexão heideggeriana acerca do nosso vazio em relação ao tempo. Então, a angústia é esse contato com o vazio do nosso nada, esse vazio, o nada do ser que nos é constituído. E o tédio é o contato do vazio do próprio tempo. É imaginarmos, por exemplo, que você está de férias, principalmente você que vive correndo, trabalhando muito, e quando para ter um pouso, um repouso, um descanso, você pode cair de repente num tédio. Você se acostumou em ficar automatizado, automático, de muitas atribulações, de muitas atividades. E no momento oportuno de um tempo livre, criativo, de um ócio, de uma atividade, de um labor, de uma criatividade, você fica entediado. Entediado porque você não sabe o que fazer com o seu próprio tempo. Você desconhece a responsabilidade que tem com a sua criatividade, de criar, de ser criativo com o tempo que lhe é disponível nesse horário, nesse momento livre de férias ou de um final de semana em que você não está tão ocupado. Então, o tédio é sentir o tempo ser arrastado. É como você que vive em uma cidade muito grande ou em contato com várias plataformas digitais, Instagram, Facebook, e-mails e tantos outros formas de contato de relações por meio digital. Ao você ficar desconectado desse mundo virtual, você fica em capacidade de ter uma conexão consigo próprio. Então você de repente é convidado e vai para um ambiente rural, sem contato com Wi-Fi, sem sinal de internet, e você fica numa situação angustiante e entediante, pois você está desconectado de algo que te traz estímulo, que te traga uma distração para passar o seu tempo, um passatempo. De modo que você toma consciência de uma maneira dolorosa o que você tem que fazer com o próprio tempo. E aí surge o tédio. Esse momento de parece que está algo sendo arrastado. As horas parecem que não passam. A pessoa que nunca meditou na vida se coloca para fazer a prática de mindfulness. E nesse momento de atenção plena, 5 minutos é muito. 10 minutos então é uma eternidade. Mas esse tempo passa diluído, parece uma fervura quando a gente está na timeline do Instagram. Então, meditar, fazer uma prática de yoga, um momento de contato com a própria respiração, ler uma obra literária, pode ser exatamente esse exercício de ter um contato com o tempo que não seja entediante, que seja um contato com o tempo de uma maneira autêntica. Quem vive o tédio está sendo sinalizado que ele precisa aprender a lidar com o tempo de uma maneira criativa, que possa ter potencialidade. Esse é um elemento de grande importância. Partindo agora para entender a segunda aula, a má-fé, fuga da angústia, é interessante salientar que existe dentro de nós formas de auto-engano, que não nos permite trazer uma clarividência, ou seja, evidenciar a luz de como nos orientar melhor nesse mundo chamado vida. Bom, a responsabilidade é acompanhada por uma dolorosa angústia. Ou seja, tomar consciência do seu vazio nos angustia e é por isso que ficamos cientes do quanto somos responsáveis pela própria vida. Já descrito na primeira parte do livro Ser ou Nada,
em A Origem do Nada, ou seja, existe uma parte do livro chamada A Origem do Nada, tomamos a consciência de sermos livres. É na angústia que o homem e as mulheres, jovens e adultos, principalmente na vida da maturidade, ou seja, de se tornar uma pessoa adulta, é que vai tomar consciência da sua liberdade. Que é diferente de fazer o que se quer como desejo. Isso verá no futuro a distinção entre desejo e liberdade. Então, essa consciência que se prefere como termo angústia é um modo de ser livre, ou seja, de tomar consciência do seu próprio ser. A consciência responsável se angustia. A consciência responsável se angustia. Você tem ou seja, a tomada de sabedoria do quanto você tem que ter cuidado de si. Responsabilidade aqui pode parecer uma palavra muito formal. Então poderíamos trazer aqui, à luz de uma interpretação Foucaultiana da filosofia dos gregos, que busca uma ética da formação do seu ser. Então nós podemos traduzir a palavra responsabilidade existencial, ou seja, aquele que é responsável por aquilo que faz consigo mesmo. Nós trazemos aqui como palavra cuidado, que também foi usado na obra heideggeriana Ser e Tempo. A palavra cuidado é o sentido do nosso ser. A pergunta por esse livro fundamental aqui, Pensamento do século XX, é: qual é o sentido do ser? E o sentido do ser é o cuidado. Somos seres que nós nos ocupamos, estamos fazendo algo, e somos seres também que nos preocupamos, estamos atentos ao que vamos fazer, realizar. Isso faz com que aquilo que estamos estabelecendo como atividade, como uma ação, necessita de uma conscientização. Esse é o entendimento, por exemplo, da palavra, a distinção entre mera atitude e ação para Hannah Arendt. No livro A Condição Humana, de Hannah Arendt, alguém que teve contato como professor, o Martin Heidegger, ela foi aluna dele, compreende que a ação é uma distinção de mera atitude. A ação necessita de uma consciência do que está fazendo. Toda ação perpassa pela conscientização de ter uma luz do que você está realizando. Ao passo que uma mera atitude pode ser algo automatizado, pode ser algo reativo e não uma resposta. Então a ação é uma resposta do seu ser no mundo. Já uma mera atitude automatizada é uma mera reação. Não é à toa que a palavra você ser responsável por si mesmo, que é o exercício da liberdade, significa essa responsabilidade significa ter uma resposta de escolha adequada ao seu projeto de vida. É esse o ponto fundamental do existencialismo. Ler um livro, por exemplo, fazer escolhas dos livros que você quer ler, se organizar do pensamento que vai te formar, daquilo que você vai assistir no seu tempo livre no YouTube. Ou seja, nós temos muitas condições de possibilidade de acessar diversos conteúdos. Mas conteúdos esses que podem ter fake news, pode ter difamações, teorias conspiratórias, não há nenhum nível de critério fundamentado como um saber científico, um saber consolidado que possa trazer um amadurecimento de como ser na vida. Então você tem uma condição de possibilidade de escolher quais conteúdos adequados para a sua formação de espírito, e isso pode te angustiar caso você não tenha em mente uma formação adequada para fazer essa escolha. Uma formação adequada significa o quê? Ter ativado a sua consciência com uma lucidez de interpretar os fenômenos das quais te possa trazer de fato sabedoria ou não te trazer uma mera deformação no seu espírito. Bom, então a leitura de um livro, vai dizer Hannah Arendt, é uma ação consciente, porque você está fazendo uma interpretação de algo que está lendo, de modo que você está buscando o entendimento do que se lê, a sua consciência, obviamente, está trabalhando nisso. Então a leitura parece que é uma atitude passiva, mas não é. É uma ação consciente. Você está agindo com o uso da sua mente. Uma meditação é uma possibilidade de se editar. Meditar, me editar. Essa possibilidade significa o quê? Exatamente o exercício da liberdade. Ser livre é capaz de editar as possíveis versões que você pretende agir no mundo através do seu projeto de vida. É esse o ponto fundamental que esses autores querem trazer. Então, sair da condição de uma mera vida passiva é trazer para si uma ação possível de consciência.
Esse é o exercício da liberdade. Esses autores estão em diálogo. Diferença então entre passividade, uma atitude meramente reativa, uma atitude meramente automatizada, uma atitude meramente de má fé, como vou dizer a vocês daqui a pouco, o significado da palavra má fé. Ao passo que a liberdade, esse exercício da autonomia, requer de nós exatamente uma conscientização daquilo que pretendemos ou estamos a realizar. Bom, no livro Ser e o Nada, então, do Sartre, a categoria de má fé é uma explicitação sobre a conduta humana que se refugia da angústia. O que significa isso? Que a angústia é uma ética dos valores, é uma ética da escolha de como você vai viver. Ao passo que isso nos traz um peso de ser. Diria o Milan Kundera no seu livro A Insustentável Leveza do Ser. Por que esse título, essa obra, esse best-seller dos anos 80? Porque a vida tem um peso de decisão. Esse peso de escolher como vai ser a sua versão ao longo da sua caminhada existencial te traz uma insustentável leveza de ser, de viver. Então, a liberdade, que a primeiro momento pode nos parecer aos olhos de adolescentes como algo leve, essa pessoa é livre, ela é leve, em certa medida, mas essa leveza tem algo de insustentável, porque traz consigo uma responsabilização, uma conscientização do quanto ela tem que ter um cuidado com tudo aquilo que ela faz e pretende fazer, que vai atingir não a si mesma, mas também aos demais com que ela convive e que poderá atingir como efeito dominó a toda uma posteridade. Então existe uma insustentável leveza de ser e de viver as escolhas. É um peso, é um comprometimento com a própria forma de viver. É esse o ponto fundamental. Decidir tem tudo a ver com os valores. Valores aqui está no debate da ética. O que é esse pensamento filosófico de como bem viver? A ética diz respeito às escolhas morais, daquilo que, digamos, o bem e o mal, o certo e o errado. Mas óbvio que essas categorias de certo, errado, bem ou mal não é cristalizado como é nas religiões. Não se trata aqui do que é pecado e daquilo que nos pode trazer uma santidade. É uma possibilidade de uma reflexão daquilo que pode nos afirmar a vida, ou seja, trazer uma autenticidade, uma vida autêntica, e aquilo que pode acabar nos negando essa liberdade, negando a própria existência, que pode nos conotar como uma vida inautêntica, como dirá o Martin Heidegger. Então, a ética é o exercício de uma vida autêntica, para que nunca caia numa existência inautêntica, uma vida que você não está tendo a sua originalidade. A liberdade é o exercício do protagonismo de ser si mesmo, mas a má-fé é a fuga desse protagonismo. A má-fé é uma escolha da qual perpassa por aquilo que os outros vão decidir o que você deva ser, seja quem for. O valor só pode revelar-se a uma liberdade ativa que o faz existir como valor simplesmente por reconhecê-la como tal. Daí que minha liberdade é o único fundamento dos valores e nada, absolutamente nada, justifica a minha adoção dessa ou daquela escala de valores. Enquanto o ser pelo qual os valores existem, sou injustificável. Minha liberdade se angustia por ser o fundamento dos valores. Ou seja, nada determina o que devo fazer. Consequentemente, eu devo fundamentar a partir das minhas escolhas os valores que eu quero estabelecer para a minha vida. É o cuidado de si que vai ter a criatividade de estabelecer uma espécie de uma estética da existência. Eu vou ser um artista de mim mesmo. É como se nós fôssemos uma pedra bruta e que devamos nos lapidar, nos criar uma escultura existencial. Mas, na má-fé, você coloca o talhado, ou seja, essa arte do que você deva ser, a sua escultura, o outro vai talhar para ti. Ele acaba não talhando. Ele joga os instrumentos fora e você continua uma pedra bruta. E vai culpar outros por não ser a escultura que gostaria de ter sido. Você culpará os outros por não ter decidido de uma maneira consciente a escultura, ou seja, o projeto de vida livre que poderia ter lhe constituído. Você deixou à mercê dos outros fazer algo que caberia somente a si mesmo ter realizado. É esse o ponto fundamental do pensamento sartriano. Então, os valores aqui significa essa constituição estética, artística, de esculpir a si mesmo como um exercício de afirmação da liberdade. Quem não quer se esculpir acaba
colocando, delegando a outros que faça essa escultura da sua vida e obviamente não será feito. E você se sentirá mais vazio ainda. A sua vida cairá num total esvaziamento a ponto de se tornar nulo. E se sentirá numa espécie de um total aniquilamento da vida. E por que má fé? A ação de má fé é uma postura negativa com a existência, em que se dá no interior do indivíduo. A conduta de má fé se manifesta como uma negação humana interna. Você está negando em ser livre. Isso é má fé. Você está negando as possibilidades de você próprio escolher a versão que poderá ser na existência, com um projeto de vida a ser pré-estabelecido, como um mapa de orientação da sua caminhada de vida. Então aqui nós temos uma reflexão de uma psicanálise existencial, vai colocar o autor, a filosofia de Sartre. Então a má fé, meus caros, para traduzirmos bem, é colocar que o outro decida por nós o que devemos fazer. Pode ser, de repente, um astrólogo, um coach, um professor, pode ser um padre, um outro sacerdote. Vejam bem, eu não estou fazendo nenhum tipo de ataque profissional a esses que eu acabo de citar. Inclusive, eu sou um professor e estou aqui lecionando a vocês. Mas atendendo alunos, alguns chegam a mim e dizem: professor, estou passando por isso e aquilo. Tenho um dilema. Não sei qual decisão devo tomar. O que você diz que eu devo decidir?